Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das abordagens mais comentadas para o ensino de pessoas com transtorno do espectro autista, a análise do comportamento aplicada, ou, como todo mundo conhece, ABA. Isso mesmo. E o nosso material de base aqui é bem rico, sabe? A gente tem desde guias práticos para pais e professores com dicas do dia a dia, até uma apostila de curso bem densa e um plano acadêmico. É um material bem completo. A nossa missão aqui é extrair os pilares da aba, entender por que ela funciona e, o mais importante, ver como essa teoria toda se aplica na prática. Exato. E eu acho que o ponto de partida, a primeira coisa a desmistificar, é que a aba não é um método fechado, sabe? Com um passo a passo fixo. Muita gente pensa que é, né? Muita gente. Mas, na verdade, é uma ciência. É um campo que veio lá do behaviorismo e que estuda como o ambiente influencia o nosso comportamento. As raízes estão lá atrás, em Pavlov, mas o grande nome mesmo é B.F. Skinner. É o trabalho dele sobre o condicionamento operante, que é a espinha dorsal de tudo. Ok, vamos analisar isso. Condicionamento operante. Já soa um pouco acadêmico, né? Só um pouco, sim. Mas a ideia por trás, pelo que eu vi nos materiais, é até bem intuitiva. Um dos guias resume de um jeito ótimo, tipo, se a gente faz algo e funciona, a gente faz de novo. Exato. Se não funciona, a chance de repetir é menor. É basicamente aprender com as consequências. Perfeito, é exatamente isso. E para estudar isso de um jeito sistemático, a aba usa uma ferramenta que é a base de tudo, os ABCs do comportamento. Os ABCs. Isso, é quase um mantra. O A é de antecedente, ou seja, o que acontece antes do comportamento. Certo. O B é de behavior, que é o comportamento em si, a ação. E o C é a consequência, o que acontece logo depois. E essa consequência que vai dizer se o B vai acontecer mais ou menos no futuro. Entendi. É como uma lente de aumento para entender o porquê das coisas. Com essa estrutura do ABC em mente, como é que isso se traduz nos objetivos práticos da terapia ABA para uma criança com autismo? Olha, os materiais são bem alinhados nisso. Os objetivos se dividem, em 3 frentes. A primeira é trabalhar os déficits, ou seja, ensinar habilidades. Comunicação, socialização... Isso, comunicação, autonomia, como se vestir, escovar os dentes. A segunda frente é diminuir a frequência de comportamentos desafiadores. As chamadas birras, agressividade... Exato. E a terceira, claro, é ensinar e aumentar os comportamentos que são socialmente mais esperados, né? Faz todo sentido. E eu imagino que, antes de tentar mudar qualquer coisa, você tem que entender o porquê daquilo estar acontecendo. Exatamente. E esse é talvez o ponto mais crucial. Os materiais batem muito nessa tecla. O primeiro passo, nunca é intervenção. É a avaliação. É sempre a avaliação comportamental. É preciso investigar, tipo um detetive, qual é a função daquele comportamento. A criança grita para ter atenção? Para fugir de uma tarefa? Para conseguir um brinquedo, talvez? Pode ser. Ou até por uma questão sensorial. Um dos guias diz que simplesmente achar o motivo, sem analisar, é a receita para o fracasso. Você pode acabar reforçando o que queria diminuir. Certo. Então, depois dessa investigação, vem as estratégias de ensino. E uma que apareceu em tudo que é material e que me fez parar para pensar foi a tal da aprendizagem sem erro. Ah, sim! É aqui que fica realmente interessante. Porque, peraí, aprender sem errar. Isso vai contra tudo que a gente ouve sobre a vida, né? Parece contraintuitivo, eu sei. Que o erro faz parte, que a gente aprende errando. Como assim? É que a gente precisa pensar no público. Para uma criança no espectro, que às vezes tem uma tolerância muito baixa à frustração, o erro pode ser paralisante. Pode gerar uma crise. E ela desiste de tentar? Exato. A aprendizagem sem erro, ou errorless teaching, é uma forma de ensinar usando dicas ou ajudas que garantem que a criança acerte logo de cara. O objetivo é criar uma associação positiva com aprender. Então a ideia não é criar uma bolha onde não se erra, mas é construir a confiança e a habilidade primeiro, de um jeito que o sucesso seja mais provável. Exatamente. E essas ajudas não são para sempre.
Elas são retiradas aos poucos, num processo que a gente chama de esvanecimento. Esvanecimento. Isso. A apostila dá um exemplo ótimo com a escrita. Você começa com uma ajuda física total, tipo a sua mão sobre a da criança guiando o lápis. Entendi. Depois, a ajuda diminui para um toque leve no pulso. Depois, talvez só apontar para o lápis. Até que, finalmente, a criança escreve sozinha. Você criou uma ponte do suporte total para a autonomia. E cada um desses acertos em cada etapa dessa ponte, imagino que seja seguido pelo motor de todo o processo, os reforçadores. Isso mesmo. Aí, o C do ABC entra com tudo. Total. O reforçador é a consequência que fortalece o comportamento. E aqui está o pulo do gato, que os guias práticos enfatizam muito. O que é reforçador é algo extremamente individual. Não adianta eu achar que um elogio basta, né? De jeito nenhum. Se para aquela criança o que ela mais quer no mundo é pular na cama elástica por 30 segundos, é isso que vai funcionar. A observação é fundamental para descobrir o que move aquela criança. E a lista de exemplos de reforçadores nos materiais é enorme e super criativa, né? Eles até dividem em categorias. Sim, para ajudar a organizar. Tem os comestíveis, que são super poderosos, bala, batata frita, claro, sempre com cuidado com alergias e saúde. Sim, esses são bem primários. Mas também temos os sociais, que são importantíssimos. Elogios, sorrisos, aplausos. Um joinha. Isso. A apostila do curso tem uma lista chamada 112 formas de dizer muito bem, que é fantástica. Tem que joia, show de bola, você é fera. Que legal. Porque a gente fica muito bem automático. Fica, né? A variedade e a sinceridade do elogio fazem toda a diferença. Totalmente. Depois vem os tangíveis. Poder brincar com um carrinho, com uma boneca. Fazer bolhas de sabão. E os físicos, que são cócegas, um abraço apertado, ser girado no ar. Exato. E uma forma bem estruturada de usar isso, que os materiais citam, é a economia de fichas. Ah, tipo um programa de pontos? É exatamente isso. A criança faz uma tarefa, ganha uma estrelinha. Junta 5 estrelinhas, troca por um prêmio maior que ela mesma ajudou a escolher. Tipo, ver um vídeo no tablet. Ensina a esperar pela recompensa, né? De uma forma bem visual. Perfeito. Ok, essa estrutura toda faz muito sentido no ambiente clínico. Mas e em casa? Imagina um pai ou uma mãe ouvindo e pensando: e na terça de manhã, quando meu filho não quer calçar o sapato? Sim, no caos do mundo real. Exato. Os guias trazem dicas para esses momentos. Com certeza. E essa é a parte mais rica dos guias práticos. Eles tentam traduzir tudo isso para o dia a dia. E uma das dicas mais poderosas é, de novo, a mais simples. Tire 5 minutos do seu dia só para observar. Só observar, sem intervir. Sem pedir nada, sem corrigir, só sentar no chão e ver como a criança brinca, o que chama a atenção dela. Essa observação é a sua matéria-prima para tudo. É dali que você tira os melhores reforçadores, os interesses. E os primeiros sinais de que uma crise pode estar chegando. Genial. E a partir daí, vem outras estratégias. Uma que eu achei ótima é a de dividir as tarefas. Ah, essa é fundamental. Em vez de uma ordem complexa como arrume seus brinquedos, que pode ser paralisante, você fala: guarda um carrinho na caixa. Um passo de cada vez. Ele guarda. Uau, você guardou? Agora guarda o dinossauro. Cada passo é uma vitória. Outra estratégia-chave é usar os interesses restritos a favor do aprendizado. Isso é uma mudança de perspectiva. Em vez de ver o hiperfoco em trens como um problema, você usa como uma ponte. Quer ensinar cores? Use os vagões. Quer ensinar a contar? Conte as rodas. Você entra no mundo da criança para de lá expandi-lo. E para lidar com a ansiedade da quebra de rotina, os materiais falam muito sobre antecipar os acontecimentos. Sim, previsibilidade é tudo. A ideia dos quadros de rotina visuais com figuras mostrando o que vai acontecer no dia. Isso dá uma segurança enorme, né? A criança sabe o que esperar. Exato. Isso se conecta com a questão da ludicidade e das atividades sensoriais. A intervenção não pode ser chata, tem que ser divertida. Tem que ter cara de brincadeira. Tem. O plano de ação acadêmico reforça muito o uso de materiais como água, areia, massinha de modelar. Isso é vital, porque o processamento sensorial de muitas crianças com TEA
é diferente. E por último, uma dica de comunicação que eu vi. Para dar uma instrução, primeiro chame a criança pelo nome, espere ela olhar e só então dê o comando. Ah, garantir o contato visual. Isso. E quando ela olhar, você elogia. Ótimo, você olhou para mim. É o ABC acontecendo em segundos. O ponto central é que nada disso é aleatório. Tudo precisa fazer parte de um plano maior, de um currículo estruturado e individualizado. E uma das fontes que a gente analisou usa um modelo visual para isso que é bem legal. Qual? Eles chamam de currículo pizza. Currículo Pizza. Adorei o nome. Me conta mais disso. É uma ótima analogia. Imagine o desenvolvimento da criança como uma pizza dividida em 6 fatias grandes. Cada fatia é uma área essencial. Ok. Tem a fatia das habilidades acadêmicas, a das habilidades sociais, tipo dar oi e esperar a vez. A de brincar. E isso, a de brincar, a de linguagem, a do autocuidado, como ir ao banheiro, e a das habilidades motoras, como correr, desenhar. Nossa, isso é brilhante. Porque impede aquela visão de túnel, né? De focar só em ensinar a ler e esquecer de ensinar a criança a brincar. Exatamente. Garante que o plano de ensino seja equilibrado, completo. E trazendo isso para a nossa realidade, para a escola no Brasil. Como tudo isso se encaixa? As fontes citam a nossa legislação, a Lei Brasileira de Inclusão, que garante o acompanhante especializado. Sim, a lei é um avanço enorme. No entanto, Sempre tem um no entanto. sempre. Os próprios materiais mostram o abismo que ainda existe entre o papel e a prática. A queixa que mais aparece dos professores é a de despreparo. Eles não se sentem prontos. Não. Relatam não ter o conhecimento, as ferramentas ou o apoio para lidar com a diversidade na sala de aula. É falta de formação. Sala cheia. É um combo. É a falta de formação específica, salas com 30, 40 alunos, e muitas vezes o acompanhante que a lei garante, na prática, não tem o treinamento necessário. Vira mais um cuidador do que um mediador pedagógico. A mensagem que fica é que não existe receita de bolo. A intervenção tem que ser desenhada para cada aluno, o espectro é imenso. Então, o que tudo isso significa? Se a gente pudesse destilar a essência dessa nossa análise. Eu diria que a aba é uma ciência que nos dá uma forma sistemática e otimista de ensinar. Ela parte do princípio de que todo comportamento tem uma função e de que todo indivíduo pode aprender. Usando ferramentas como a análise ABC, o reforço. Exato. O reforçamento positivo, o ensino estruturado, ela constrói pontes para o desenvolvimento. O objetivo final é sempre dar mais autonomia, mais qualidade de vida. E o sucesso disso tudo, pelo que ficou claro, não está numa técnica mágica. De jeito nenhum. Está na combinação de uma avaliação cuidadosa, um programa individualizado e uma parceria muito forte entre terapeutas, família e escola. Todo mundo na mesma página. Exatamente. E para deixar um último pensamento, um dos materiais aprofunda um conceito de Skinner que é fascinante, o de comportamento verbal. Comportamento verbal. A ideia dele, que é bem radical, é que a linguagem não é algo inato, mágico, que brota na gente. Para ele, a linguagem é um comportamento, como qualquer outro. Uau! Falar, pedir, contar uma história, tudo isso é aprendido e moldado pelas consequências, pelo reforço que a gente recebe do ambiente desde que nasce. Caramba, isso muda tudo. Então, quando um bebê fala mamá e a mãe sorri, abraça e diz isso, mamãe, que ela tá na prática usando um reforçador social. Para fortalecer um comportamento verbal, sim. A gente faz aba o tempo todo sem se dar conta. E isso leva a uma pergunta, né? Até que ponto a nossa forma de falar hoje, as palavras que a gente escolhe, o jeito que a gente argumenta, até que ponto tudo isso não é um mosaico construído por milhares de pequenos reforços que recebemos a vida toda? Exato. Faz a gente pensar na linguagem não como algo que a gente tem, mas como algo que a gente faz e que está sempre sendo esculpido pelas nossas interações.